Bom dia, sexto ano. Vamos começar hoje a melhor aula, que é a aula de História. Comigo, professor Elias. Então vamos lá, já que a gente tem que ser youtuber, os professores têm que ser youtuber, vamos ser youtubers, mas vamos aprender mais do que tudo. A gente vai começar a falar sobre o que é história. Pegue no seu livro, da página 16 até a 27. A gente vai estudar sobre o que é história. Origem. A gente está vivendo um momento histórico. Todo mundo está falando nas redes sociais. É um momento histórico. É algo histórico, sim. Mas o que é história? A gente vai ver que o pai da história, Heródoto, ele fala o seguinte. Ele fala... Vamos lá. Bom, ele fala o seguinte. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A gente está vendo no primeiro slide a Lucy. Lucy é o primeiro fóssil humano achado há 3 milhões de anos atrás. Só para a gente ter uma comparação, os dinossauros surgiram mais ou menos entre 200 e 6 milhões de anos atrás. Então, a Lucy foi achado esse fóssil bem depois dos dinossauros. Então, a gente está estudando sobre isso. O que é história? História é isso. História, a gente está fazendo. Pense na história que os responsáveis contam para vocês, do bisavô, do avô. Isso é história. Eles contam a história, analisam o passado. Por exemplo, eu tenho um monte de histórias da minha avó de 98 anos, que é o passado da minha família, que está viva ainda. Eu pego no meu presente algumas coisas que ela viveu, como Primeira, Segunda Guerra, eu não vivi, mas eu estudo. E a gente analisa, pode ter uma terceira guerra mundial? Sim, pode, tudo é possível. A gente está falando de humanos, de homens. Então, vamos lá. Primeiro slide, a gente está falando do Lucy. Lucy, primeiro fóssil achado. Luzia, primeiro fóssil achado nas Américas. Quando a gente fala Américas, sempre é importante a gente falar América do Sul, América do Norte e América Central. Não temos uma visão americana, estadunidense, que a América é o continente dos Estados Unidos. Não. Historicamente, na geografia, a gente aprende isso. A América é América do Sul, América do Norte e América Central. Então, vamos lá. Lucy, primeiro fóssil humano. Depois, no segundo slide, a gente vai ver sobre a pedra lascada. O primeiro momento histórico que a gente vê é o da um paleolítico, ou idade da pedra lascada. A gente vai aprender no segundo capítulo neolítico, que é a idade da pedra polida, e paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Aqui na imagem você vai ver uma pedra lascada que era usada para se defender. No outro slide a gente fala um pouquinho sobre isso. Qual o momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo o momento do coronavírus. Então, a gente tem uma imagem da peste negra que durou de 1343 a 1353 e o coronavírus, que é de 2020. São doenças que são pandemias e que fizeram o mundo parar. A gente não tem ainda como notabilizar quantas pessoas vão falecer pela coronavírus, mas isso não vem ao caso. O que eu estou falando é o fato histórico coronavírus, daqui a 20 anos, 30, 50 anos, 70 anos, quando vocês ainda estiverem vivos, esse fato histórico, vocês vão lembrar, em 2020 houve uma quarentena no mundo inteiro provocado pelo coronavírus. Então, isso é história. Nós estamos sempre fazendo a história. Nós estamos vivendo até quando o mundo acabar, seja por qualquer religião que você acredite ou não tenha religião, até o mundo acabar, o ser humano acabar no mundo, que tem uma teoria, nós estamos fazendo história. Vamos lá. Para fazer história, a gente precisa de fontes históricas. Aqui eu listei algumas. Como você pode ver no livro de vocês, na página 19. Abre aí na página 19, que vocês vão ver alguns exemplos. Vamos lá. Textos. Uma fonte histórica é os textos. São os textos. Livros, cartas, diários, documentos. Por exemplo, vamos lá. Qualquer jornal desse período, que você, de final de fevereiro até
nós não sabemos quando, de 2020, é um documento histórico sobre o coronavírus no Rio de Janeiro. O Globo, Extra, Jornal Brasil faleceu. O Dia, Meia Hora, O Povo, BBC, isso são fontes históricas. Segundo exemplo de fontes históricas são imagens, pinturas, esculturas, até mesmo fotos, desenhos, como a gente falou na sala de aula, por exemplo. O Facebook, quando traz uma lembrança, é uma fonte histórica. Por quê? Porque é uma parte do passado que ele traz da sua história, relembrando. Sons, depoimentos pessoais, músicas. Se lembra que a gente falou da vovó? Então, a gente está falando do... A gente citou o exemplo do avô, da vovó não, vocês não são mais crianças, do avô. O avô e a avó, se estiver vivo, conta várias histórias do tempo dele. Ele é uma fonte histórica, por quê? Porque é uma fonte oral, isso é, provocada pelo som, pelo depoimento pessoal. Objetos, ferramentas, vestuários, utensílios. Se você pegar alguma série, seja na Netflix, na Amazon, principalmente na Netflix, uma série histórica, se você pegar, você vai ver que a roupa deles, o vestuário, isso é, a roupa, é diferente da nossa roupa em 2020. E o fósseis e outros vestígios, como a Lucy, como a colher, como a cerâmica que foi achada no Piauí e está no museu, entendeu? Que fala sobre a pré-história no Brasil. Aqui a gente vê, na outro slide, a gente vê exemplos de fontes históricas. A Mona Lisa, que é uma pintura da mais conhecida de Leonardo da Vinci, é um tipo de fonte histórica que demonstra um tempo que é o Renascimento italiano. Máquina de escrever, vocês não conhecem, mas é como se fosse o, entre aspas, avô do computador, que era lá que se fazia os textos. Um livro, eu peguei Eric Robensbaum, que é considerado um dos maiores historiadores, o livro sobre histórica, é uma fonte histórica sobre texto. E os Beatles, que são famosos, todo mundo conhece, que é um exemplo musical de uma época que 1968 até 70 e pouco, que foi a Revolução Cultural, entre outras coisas, e até hoje, por exemplo, a música Yesterday é a mais ouvida nos rádios de todos os tempos. Tempo e história. Além disso, nós aprendemos, a partir da página 21, sobre o calendário. Como é que o ser humano, os historiadores, eles organizaram esse tempo? Num calendário. Calendário é uma forma de organizar, agrupando dias e meses, meses em anos. Então, você sabe, um dia tem 24 horas, 24 horas, a semana tem 7 dias e o mês tem entre 30 a 31 dias, tirando fevereiro. São 12 meses no nosso calendário e a gente está em 2020 anos depois de Cristo, conforme a gente já estudou. Ah, professor, mas só existe esse calendário? Não, a gente aprendeu na sala de aula que existe o muçulmano, judaico, chinês. Existiu também alguns calendários que não tem mais hoje, como os astecas, os maias. O nosso calendário cristão, o gregoriano, é chamado de calendário. O nosso calendário cristão é chamado de calendário gregoriano e é dividido em antes e depois de Cristo. Com isso, a gente tem também as divisões de história, segundo os historiadores europeus, porque a gente falou em sala de aula o seguinte: o estudo sobre a história do continente africano, do próprio continente americano, asiático, ainda está no começo, ainda tem poucas informações. Então, a base da história, desde sempre, é a Europa. Então, a gente tem uma visão eurocentrista das coisas, isso é, a gente tem uma visão da Europa como centro do mundo, por enquanto, em história. Está mudando? Claro que está mudando. A gente tem no 7º ano história da África, história indígena. Então, há uma mudança, mas, por enquanto, a gente teve essa visão, e é dividida em 5, que a gente aprendeu.
pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Cada uma delas tem um ponto que marca o início. Pré-história é o surgimento do ser humano moderno. Idade Antiga, surgimento da escrita. Idade Média, queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando sempre, o mundo é dividido em Ocidente e Oriente. Se você tiver com o globo terrestre na mão aí, o teu lado direito é o seu Ocidente, o seu lado esquerdo é o seu Oriente. Idade Moderna, tomada de Constantinopla pelos turcos e a nossa idade, que é a Idade Contemporânea, que é o início da Revolução Francesa até hoje, 2020. Revolução Francesa, 1789, até hoje, 2020, que marca. E aí, a gente, no próximo slide, vai começar a ver a matéria que a gente viu em sala. Paleolítico. Paleolítico é o período mais longo antes da escrita. Então, antes deles começarem a escrever nas cavernas, com a pintura rupestre, esse é o período que abrange isso, que é antes desse período de começar a pintura na caverna, da Lúcia até mais ou menos essa pintura. Então, é mais ou menos de 5 milhões antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Professor, por que mais ou menos 5 milhões? Porque não tem como afirmar. A gente aprendeu na sala que a história é sim ou não. As fontes históricas são ou não são. Não existe a teoria, não existe o talvez. Se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, não existe em história o talvez. Existe o que foi e o que não é. Então, esses 5 milhões é aproximadamente os utensílios achados. Foi mais ou menos entre 4,5 e 5 milhões antes de Cristo. Vamos lá. Várias fases da evolução, a gente vê a evolução do humano, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, que em ciências vocês vão abordar mais profundamente essas questões, mas o nosso ser humano é chamado de Homo sapiens sapiens. Esse período ficou conhecido como Pedra Lascada, pois a pedra, a gente viu que ele, talvez por acidente, quebrou uma pedra e ele viu que com essa pedra ele podia furar os outros animais para se defender, furar para matar e comer, e também poderia pegar essa pedra lascada e acertar o peixe, pegar o peixe para poder comer. Então, é usado geralmente para defesa, contra os tigres, contra tigre, leão, etc., para caça dos mesmos animais, seja um animal menor ou maior naquela época, e para pesca. Organizavam-se em grupos. Eles se protegiam com a pele de animal. A gente tem um desenho, aqueles Krubs, que é mais ou menos isso. A família, se você vê, eles vestiam casaco de pele e viviam em grupo, é uma família. Protegiam-se do frio e habitavam em cavernas. Eles não tinham casas. Essa questão de tenda, de aldeia, vai vir com o Neolítico. Por enquanto, eles habitavam em caverna, que era uma pedra que tinha lá, e eles podiam se esconder dos animais. Só que eles tinham vários problemas. Primeiro, era frio, gelado lá. Segundo, era muito escuro quando anoitecia. A gente está falando aqui do continente africano. Só para ter um exemplo, o deserto do Saara hoje. Pela manhã faz aproximadamente 40 graus. À noite ele chega a 20, 30 graus negativos. Então a gente não sabe onde que eles estavam no continente africano. Por isso que há essas diferenças. Então eles eram nômades. Isto é, eles mudavam constantemente. Ficavam num lugar. Naquele lugar eles pegavam, caçavam, se alimentavam, moravam nas cavernas, via que não tinha como mais fazer isso, caçar nem pescar, ia para outro lugar. Então, o nômade é isso, que não tem uma residência, um ponto fixo. Outro fato mais importante foi o fogo. O fogo apareceu, nós não sabemos como, mas apareceu. E aí melhorou a condição de sobrevivência. Logicamente, você tem um fogo, você tem um aquecimento nas cavernas.
Então, eles começaram a se aquecer nas cavernas, começaram a usar o fogo para espantar os animais. A gente está falando do início no mundo. Então, cobra, tigre, leão, tudo vivia ali nas florestas perto. Sobrevivência, cozinhamento do animal, matava para cozinhar, para fazer o animal e a defesa contra os animais. E a divisão de tarefas era bem simples, era homem e mulher. O homem se encarregava da caça e pesca. Então, o homem ia caçar e pescar. A mulher cuidava das crianças e colhia os frutos e raízes da época. Outro tempo que a gente estudou foi o Neolítico. O Neolítico foi de 10.000 a.C. a 5.000 a.C. Conforme a gente viu, começou com a escrita. Também era chamado de Idade da Pedra Polida, pois eles poliam as pedras na fabricação. A gente viu em sala de aula, o que é isso? Significa o seguinte, eles pegavam que a pedra estava com ponta, só que eles viram, poxa, além da ponta, eu posso afiar mais as beiradas para poder ficar mais afiado e poder matar melhor os animais, poder caçar melhor os peixes, poder fazer o fogo. Então, eles começaram a polir, isso a limpar e modelar as pedras. Agora, não dependiam só da caça e da pesca, mas também tinha agricultura. Eles viram que, plantando uma semente no chão, molhando, daqui a uns meses nascia o pé de alguma coisa. A gente vai ver mais na frente que milho, trigo, batata, arroz eram alguns dos alimentos. Então, eles viram que tinha como plantar e poderiam não só plantar, e também colher e se alimentar. Então, com o alimento já fixo ali, eles começaram a se tornar sedentários. Por quê? Porque eles tinham um lugar para morar, que eram as cavernas, e depois as aldeias, que eles começaram a formar tendas, viram que podiam se aquecer, que não precisava ir para outro lugar para poder buscar alimento, porque tinha... não tem mais animal para caçar nem para pescar. Eles tinham agricultura, plantava e colhia os alimentos. E tinha animais que eles domesticavam. Hoje em dia a gente tem exemplos de animais domésticos, o cachorro, o gato, o passarinho, o papagaio. Naquele tempo eles tinham a ovelha, a cabra, e eles usavam. Viviam em aldeias, dividiam e começaram a dividir, viver em grupo, em uma sociedade. Por quê? Como eles ficaram juntos, começou uma tribo, um grupo a ficar perto de outro grupo, a ficar perto de outro grupo, e começou a surgir uma sociedade ali, isso várias pessoas morando no mesmo lugar. Começaram a dividir em aldeias, faziam suas regras, depois surgiu os primeiros líderes, que era quem comandava, decidiu, hoje fulano e fulano não vai caçar e pescar, hoje fulano vai ficar para fazer o alimento. Houve também o desenvolvimento da linguagem, facilitando a comunicação. A gente não sabe ao certo como é que era a linguagem. A gente vai estudar que o latim surgiu anos depois, o latim que é uma das primeiras línguas. E do latim veio depois as línguas que a gente fala hoje, inglês, português, espanhol, veio do latim, além das outras línguas germânicas, como o alemão, o eslavo, etc. Então, o que acontece? Então, isso facilitou a comunicação e a união. Nós não sabemos o tipo de linguagem, mas eles se comunicavam. E aí, ovelha, cabra, lhama, que é tipo um camelo, só que um pouco mais comprido. E o gado, isso é o boi que a gente tem hoje em dia, eles eram alguns dos animais. Gente, isso foi apenas repassando a nossa matéria. Teve dúvida? Pergunta, entendeu? Vou disponibilizar meu e-mail, se precisarem também, pergunta lá nos grupos, eu respondo, entendeu? Pode perguntar para a Wanda, estamos à disposição nesse momento. Lembrando sempre, estamos juntos nessa, mas a gente precisa de todo mundo estar, vocês precisam estar
tá, com estarem querendo também, sabe, comprometidos nessa época, que é uma época estranha, tanto para vocês quanto para a gente. Para isso, eu quero deixar a página 27 para a gente fazer. Eu vou falar, são só 9 questões, vou explicar cada uma rapidinho para a gente poder. Primeira questão, você vê a palavra histórica. Então, você vai falar sobre as imagens e escrever quais elas podem ser associadas. Por exemplo, na página 16, a gente vê uma peça de teatro. Então, a peça de teatro é uma história o quê? Contada. O teatro é uma história contada. Segunda questão, da página 27. Como se chamam os cientistas que estudam a história? Moleza. Melhor Coca-Cola com meleca. 3. Quais tipos de fonte histórica? A gente estudou aqui. 4. O que são calendários? Volta, ver, moleza. 5. Os calendários usados por diferentes povos são iguais? A gente acabou de falar sobre isso. São iguais? Será que são mesmo? Eu acho que não. Então, vamos pesquisar por que não. 6. Quantos períodos a história está dividida? A visão eurocentrista. Quais fatos que aconteceram e como essa divisão é válida para a humanidade? Por que a gente usa essa divisão até hoje? 7. Os acontecimentos possuem somente uma explicação históricos? A gente está vivendo uma época que a gente tem várias informações de vários acontecimentos que não tem só um lado. Mas por quê? Até aí, faz só até a 7, porque a 8 e a 9 a gente vai começar a falar sobre números romanos e séculos, que é na próxima aula. Abraços, estou com saudade de vocês. Daqui a pouco a gente está junto aí de novo, se Deus quiser. Ou qualquer religião que você seja.